Capítulo 1, Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Quando estava com 9 anos, Robert e seu amigo de infância não foram convidados para a praia pelos seus colegas de classe, porque eram garotos pobres, em uma escola abastada. Depois de seu pai pobre, que era professor e construiu uma vida confortável, mas sempre lutou para pagar suas contas, e lhe falava que ele simplesmente deveria fazer dinheiro. Ele e seu amigo, Mike, fizeram o seguinte: coletaram tubos vazios de pasta de dente, que naquela época era feito de chumbo. Eles o fundiram e usaram moldes de gesso para fazer moedas falsas. Eles foram rapidamente repreendidos pelo pai de Robert, que disse a eles que deveria conversar com o pai de Mike, que apesar de nunca ter terminado o ensino médio, administrava vários negócios bem-sucedidos. O pai de Mike, o pai rico do título deste livro, concordou em ensiná-los, mas sobre os seus termos. Ele os colocou para trabalhar por 3 horas todas as manhãs dos sábados em uma loja de conveniência, espanando as comidas, empacotando e fazendo a limpeza. Ele pagava 10 centavos por hora, que Robert geralmente gastava em revistas em quadrinhos. Rapidamente, Robert ficou frustrado com o trabalho entediante e baixa remuneração. Quando falou que pretendia parar, Mike disse a ele que o seu pai já previa que aquilo aconteceria e que Robert precisava encontrá-lo. O pai de Robert era um professor universitário letrado, mas o pai de Mike era um homem de poucas palavras, que ensinava de uma maneira muito diferente, que Robert estava prestes a descobrir. Na manhã do sábado seguinte, Robert foi encontrar o pai de Mike, mas ficou esperando por 1 hora em uma sala escura e empoeirada. Ele estava entediado e irritado quando o pai de Mike chegou e o acusou de ser arrogante e desrespeitoso. Quando Robert lhe disse que não havia aprendido nada, o pai de Mike calmamente discursou. Seu pai rico o explicou que a vida não ensina com palavras, mas batendo em você. Algumas pessoas apenas se deixam levar e outras descobrem isso em seu pior jeito. E outras pessoas acabam descontando em seus chefes ou nos seus entes queridos. Mas algumas pessoas aprendem uma lição com isso e recebem bem as pancadas da vida, porque representa aprendizado. O que não entende a lição desperdiça suas vidas culpando os outros e esperando pelo pote de ouro no final do arco-íris, ou decide torná-las seguras e nunca mais assumir grandes riscos ou vitórias. O pai rico disse a Robert que ele e Mike foram as primeiras pessoas que lhe pediram para ensinar como fazer dinheiro. Ele tinha mais de 150 empregados que, embora já tivesse lhe pedido emprego, que nunca pediram a orientação que Robert e Mike queriam. Então o pai rico decidiu criar um curso inspirado no mundo real para simular para os meninos as pancadas da vida. Robert questionou que a lição havia aprendido, além do que o pai de Mike era mesquinho e explorava seus funcionários. O pai rico desafiou, dizendo que a maioria das pessoas culpava os outros, quando, na verdade, suas atitudes eram o problema. Como solucionar o problema? Sua mente, o pai de Mike disse a ele. Ele queria que Robert aprendesse como o dinheiro funcionava para trabalhar para ele. Ele ainda ficou feliz que Robert estivesse irritado, porque a raiva combinada ao amor cria a paixão, um componente-chave do aprendizado. O dinheiro não resolve os problemas das pessoas. Muitas pessoas que têm um emprego bem remunerado lutam com problemas financeiros, como o pai de Robert, o pai pobre, porque não sabe como fazer dinheiro trabalhar para elas. Ele disse que as emoções que Robert sentiu ao trabalhar por 10 centavos a hora, frustração e impotência, o acompanharam por toda a sua vida. Se não aprendesse logo aquelas lições,
Ele apresentou Robert ao conceito de impostos, mostrando que as classes média e baixa permitem que o governo atribui mais e mais aos ricos. Ele perguntou se Robert ainda tinha paixão pelo aprendizado. Quando respondeu que sim, seu pai rico disse que pararia de pagá-lo pelo trabalho na loja. Ele falou a Robert para refletir e tentar compreender. Robert e Mike trabalhavam de graça por 3 semanas. O pai de Mike apareceu e o chamou para uma conversa, perguntando se ainda não havia aprendido nada. Eles não tinham. O pai rico disse a eles que se não aprendesse a lição, seria como a maioria das pessoas que trabalha arduamente por pouquíssimo dinheiro durante toda uma vida. Ele lhe ofereceu 25 centavos por hora, mas eles hesitaram. Ele subiu a oferta para $1 a hora, e então para 2, mas Robert permaneceu em silêncio. A oferta final foi de $5 a hora, em uma quantia homérica para a época. O pai rico disse que era bom que eles não tivessem um preço. A maioria das pessoas tem, porque suas vidas são controladas pelo medo e pela ganância. O medo as faz trabalhar com afinco por um salário, mas, uma vez que recebe esse dinheiro, a ganância as faz pensar sobre tudo o que é possível comprar, o que faz com que precisam de mais dinheiro e gaste cada vez mais. Isso é o que o pai rico chama de corrida dos ratos. Ele disse para os meninos que o primeiro passo era admitir como se sentia. Muitas vezes, as pessoas agem com emoção em vez de pensar de maneira lógica. Tinha medo de admitir que o dinheiro conduzia suas vidas, então as controlava. Não são apenas os pobres que enfrentam esse medo. Os ricos eventualmente operam a partir do medo. Ele queria ensinar os meninos a não ser apenas ricos, pois o dinheiro soluciona o problema. A escola é importante, disse eles, mas para a maioria das pessoas, ela é o fim e não o começo. O segredo para os meninos era aprender a usar as emoções para pensar e não pensar com as emoções. Eles deveriam aprender a solucionar seus pensamentos. Ele disse a eles para ficar de olho em maneiras de ganhar dinheiro, dizendo, no momento em que identificar oportunidades, sempre as reconheça pelo resto de suas vidas. Os meninos concordaram e logo perceberam a oportunidade para criar uma biblioteca em que crianças poderiam pagar uma taxa física e ler quantas revistas em quadrinhos pudessem em 2 horas. Gibis não vendidos que de outras formas tinham sido jogados fora daquela loja de conveniência. Eles tiveram um bom lucro e o negócio foi muito bem sucedido durante 3 meses, até que uma briga na biblioteca acabasse com tudo, mas eles aprenderam a lição. A primeira lição foi sobre fazer dinheiro e trabalhar para eles, mesmo que não estivesse fisicamente presente. Eles estavam prontos para aprender mais e o pai de Mike para ensiná-los.